Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou narrar a fanfic Entre Dois Mundos. Entre tapas e beijos é onde eu desejo, sonho é ternura. Um casal que se ama até mesmo na cama provoca loucura. Salve Bolsonaro. A vida era realmente complicada. Era assim que Bolsonaro pensava. Ele era um médico já formado e casado com Dilma. Mas esse casamento era repleto de solidão, pois era um casamento arranjado. Bolsonaro sempre sonhou em encontrar o amor da sua vida, mas isso nunca aconteceu. Sua mulher era a melhor advogada do país e ela tinha sua própria empresa. E com isso, os pais de Bolsonaro, que também tinham uma grande empresa, resolveram casar Bolsonaro e Dilma para juntar ambas empresas. E isso ocorreu bem, mas o casamento era repleto de brigas e isso estava fazendo mal ao Bolsonaro. Mas ele não podia fazer nada, pois seus pais só pensavam em si próprios. Um belo dia, Bolsonaro estava no seu plantão matinal, até que um homem entra na sua sala. Na hora que Bolsonaro bateu os olhos nele, ele teve certeza que aquele homem era o amor da sua vida. Pobre Lula. O que eu irei fazer da minha vida a partir de hoje? Era assim que Lula pensava. O momento estava se tornando muito difícil na vida dele. Ele tinha acabado de perder seus pais e agora tinha perdido seu emprego. E tinha muitas dívidas acumuladas. E seu aluguel já tinha 2 meses que ele não pagava. Se ele atrasasse mais uma semana, ele iria morar na rua. Hoje ele decidiu que sua vida não poderia continuar assim. Antes dos seus pais morrerem, ele tinha se formado em enfermagem, mas em um hospital ele tinha se dado bem. Então ele tinha desistido e tinha começado a trabalhar em uma fábrica de borracha, que não ganhava mais de R$ 900. Mas mesmo assim, ele tentava se manter, mas agora ele tinha certeza que não tinha mais nada. Um belo dia, ele foi ao mercado comprar algumas coisas com suas últimas notas de dinheiro. Quando ele estava voltando para casa, ele viu uma proposta de emprego em uma grande empresa hospitalar de tratamento. Ele pensou, essa é minha hora. Então pegou o número de telefone no cartaz e marcou o horário. No outro dia, Lula acordou motivado, pois essa era uma grande oportunidade para ele. Ele fez tudo o que tinha que fazer e foi para a empresa. Chegando lá, viu o luxo que era. Entrou na empresa e ela era gigantesca. Pegou o elevador e subiu no último andar. Falou com a recepcionista e foi para o céu médico. Quando ele entrou na sala, ele se deparou com um cara extraordinário de lindo. E parece que Lula se apaixonou pela primeira vista. Então ele disse: "Bom dia, eu vim pela proposta de emprego, como enfermeiro." Lula chegou no meio da mesa todo tímido. Pobre Bolsonaro. O homem estava na frente da mesa, me dando bom dia, e eu literalmente não sabia o que fazer. Ajeitei minha postura e disse: "Bom dia, você deve ser o novo enfermeiro da empresa. Você já está contratado, sua mesa ficará na minha sala. Você já leu as regras da empresa?" Falei olhando diretamente nos olhos dele. Então Lula disse: "Não, senhor." Falou um pouco surpreso, por ter sido aceitado de primeira. Então Bolsonaro disse: "Bom, vá à minha secretária e entregue este papel para ela. Ela irá saber o que fazer com você. Volte amanhã com ele assinado. Tenha um bom dia." Terminei a fala, entreguei o papel para ele. E Lula disse: "Muito obrigado, senhor." Pegou o papel e saiu. Depois desse dia, Lula começou a trabalhar na empresa. E as coisas com Lula começaram a melhorar, pois o salário era muito alto para ele, então ele estava conseguindo se manter. Já Bolsonaro estava ficando louco, pois estava apaixonado incondicionalmente por Lula, e ele queria tanto falar com ele, mas se os pais de Bolsonaro descobrissem, e a Dilma descobrisse, ele iria perder sua empresa. E seu sonho de continuar sendo um grande médico iria pro água abaixo. A empresa ainda estava no nome dos pais dele, então ele precisava completar seus 20 anos para pegar a empresa. Ele precisa esperar 2 meses, pois seu aniversário está muito perto, então ele precisa esperar só mais um pouco. 2 meses depois... Entre esse meio tempo, Bolsonaro e Lula se aproximou muito. Os dois estavam completamente apaixonados, um pelo outro, e Bolsonaro estava decidido que contaria para Lula no seu aniversário sobre os seus sentimentos. Um dia antes do seu aniversário, Bolsonaro saiu mais cedo da empresa e foi para casa. Quando ele chegou em casa, ele viu a casa toda escura. Ele de primeira achou estranho, pois sempre era muito clara. Quando chegou na porta, ela estava aberta e a casa toda vazia. Ele começou a achar que alguém tinha invadido sua casa. Quando ele entrou e subiu as escadas, ele foi direto para o quarto dele. E de Dilma.
pois ele era obrigado a dormir com ela. Quando estavam na porta, ele ficou em silêncio. Não ouviu nada. Entrou no quarto e encontrou Dilma deitada com outro cara qualquer. Ele não ficou tão surpreso, pois sabia que ela traía ele por aí. Mas trazer um homem para sua casa e para sua cama era uma falta de respeito com ele. Na hora, ele ficou puto e acendeu as luzes e começou a gritar. Que engraçado! 2 vagabundos na minha casa, como vocês ousam? Os 2 acordaram assustados e muito surpresos, então se olharam. Então Dilma disse, não é o que você está pensando, meu amor, falou levantando com o lençol arrastando pelo chão. E Bolsonaro disse, não, que piada, me trair na minha casa. E eu, embora saiba que tudo entre a gente vai ser resolvido amanhã, eu vou sair daqui e não quero que você fale mais comigo. Falei saindo do quarto. Ela ficou gritando o nome de Bolsonaro, mas ele não estava nem aí. Precisava de um tempo, precisava de uma bebida. Pegou seu carro e foi para a melhor boate da cidade. Lá tinha as melhores bebidas. Era só isso que ele precisava. Quando chegou na boate, ele foi para o bar e pediu as bebidas. Enquanto elas não chegavam, ele começou a olhar ao redor, até que seus olhos pararam em uma pessoa específica, Lula. Lula estava com um grupo de garotos, até que ele olhou para Bolsonaro também, um pouco surpreso. Então Bolsonaro chamou Lula com a cabeça e sentou na cadeira. Lula se despediu dos amigos e foi até Bolsonaro, sentou do lado dele e eles começaram a conversar. E aí eles ficaram nessa noite. No outro dia, Lula acordou na cama com Bolsonaro. Levantou-se assustado, pois não se lembrava de nada sobre ontem. Bolsonaro acordou logo em seguida e olhou para Lula.